Você sabe o quanto você é arrogante? Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para tirar você da zona de conforto, chamar você para ação rumo à sua carreira exponencial. E eu já peço pedindo desculpa, que eu não estou te acusando de nada não, hein? Não estou te chamando de arrogante. Mas se a carapuça serviu, eu quero convidar você para conversar com a gente sobre esse assunto tão polêmico que, Anildo, ninguém é sempre o outro. Fala, meu amigo, prazer estar com você para falar sobre esse assunto, cara. Grande Leandro, grande amigo, grande amigo. Olha só, Leandro, a carapuça serviu para mim, tá? Porque eu tenho a arrogância de falar que esse episódio aqui vai ser super importante, vai ser super interessante, cara. Mas vamos lá. Vai sim, cara, vai sim. E olha, para variar, a gente começa aqui na Gestão Realista sempre com uma contextualização, tá? E a contextualização aqui, de novo, é pegar daquela forma antiga mesmo, no dicionário, tá? Então, o que é a arrogância no dicionário? Ato ou efeito, né, de arrogar-se, de atribuir a si direito, poder ou privilégio. Qualidade de quem, por suposta superioridade, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Uau. Olha, Anildo, eu acho que a própria definição de arrogância já faz com que ninguém queira ser arrogante, né, cara? Ô, Leandro, vou destacar duas palavrinhas, né? Suposta superioridade. Superioridade, olha só. Fantástico. E agora é muito interessante que é o seguinte, ser arrogante no dia a dia, na prática, Anildo, significa aquele cara que tem a convicção de que ele é expert em todos os assuntos e hoje tem muitos doutores das coisas que não conhece, doutores do Google, ainda mais com o chat GPT agora, nossa senhora. Vai ter gente agora os PhDs mesmo, né? Vai ter PhD usando uma arrogância extrema com a inteligência do chat GPT, né? Mas é aquela, de modo geral, é uma pessoa que é considerada orgulhosa. E tem várias questões aqui que a gente vai conversar sobre essa pessoa arrogante e a gente quer aqui que não seja confundida a arrogância com autoconfiança. E para evitar essa confusão, a gente foi também lá no dicionário e procurou o seguinte, daquela forma antiga mesmo, mas afinal, qual é o contrário de arrogância? O que é o antônimo, né, Anildo, de arrogância? E qual é a palavra? Humildade. Humildade. E a gente vai falar um pouquinho só aqui de uma pessoa humilde. Pessoa humilde é aquela pessoa que reconhece os erros. É melhor conversador porque é uma pessoa que sabe ouvir. Ela ouve atentamente, escutativa. Ela não espera a vez de falar, Nildo. Ela ouve com calma para depois apresentar os seus argumentos, sem impor que o ponto de vista dela é a única verdade do universo. E mais, é receptivo aos argumentos, é compreensivo e por sua atitude, né, ela sabe respeitar o ponto de vista do outro. Anildo, para a gente entender a arrogância, nada melhor do que entender o que é o outro lado, uma pessoa humilde, né, cara? Sem dúvida, Leandro. Olha só, né? Às vezes a gente tem que entender a antítese, né? Para entender o conceito que a gente está buscando, né? Exatamente. Essa disparidade entre o conceito de ser humilde, né, e de ser arrogante é quase que autoexplicativa, né? Então, aliás, Anildo, eu lembrei de uma história aqui, tá? Para falar, contextualizar a arrogância, né? Um navio da Marinha Americana Tava em alto mar, aí ele viu um objeto em rota ali de colisão, né, no radar, né? Ele mandou um rádio ali falando, olha, desvie sua rota em 15 pés, né? Não sei exatamente 15 o termo. graus, sei lá. 15 graus, né? Aí o outro falou, não, o senhor deve desviar a sua rota. Aí, você não está entendendo, aqui é o navio da Marinha Americana, porta-aviões XYW, desvia a sua rota. Aí o cara respondeu, o senhor que não está entendendo, aqui é um farol, isso daqui é um farol, aqui é uma ilha. Numa ilha, olha só, então eu quero contextualizar a arrogância, né, como essa habilidade também de você ouvir
e eventualmente poder estar errado, né, Anildo? E aí falar o seguinte, Anildo, então por que uma pessoa é arrogante, cara? O que você acha? Por que uma pessoa é arrogante? Ó, Leandro, todo mundo aqui, você entendeu, acha que sabe alguma coisa, mesmo antes do Google, né? Mesmo antes do Google, né? Então, quando eu acho que sei alguma coisa, eu projeto que aquela imagem é a imagem real das coisas. Você entendeu? Quando, na verdade, é uma opinião própria, que não necessariamente reflete, você entendeu? O que é a realidade. Mas muitas vezes, Leandro, a questão da arrogância, ela é um mecanismo de defesa. Você entendeu? Eu vou ser arrogante, eu quero esconder, na verdade, um outro problema. Você entendeu? Então, olha só, ou eu estou projetando uma ilusão, ou na verdade eu estou tentando esconder alguma coisa. Você entendeu? Ou seja, isso traduz um pouco do que, Leandro? Insegurança. Você entendeu? Com certeza, é uma pessoa, com certeza. A arrogância, na verdade, é uma manifestação da insegurança. Eu concordo, cara. Concordo com o seu argumento, que pessoas seguras, elas não ficam lá demonstrando quanto elas sabem, precisando se autoafirmar, né? Então, nossa, muito bom o que você falou. E eu queria explorar aqui também, cara, alguns perigos. A gente separou aqui alguns perigos da pessoa ser arrogante. Porque, eventualmente, se você tem orgulho aí de ser arrogante, saiba que sim, tem alguns aspectos negativos que podem impactar sua carreira, podem impactar seu relacionamento, suas amizades, sua relação com a sua família. Então, vamos lá. Muitas empresas e pessoas quebram pela arrogância. Olha só o exemplo do barco, né? Você não ouvir todo mundo falando, olha, essa rota é errada, e você na arrogância, né, na prepotência não dá ouvidos, né? Não enxerga a necessidade de mudança, né? De mudar de curso, sem dúvida vai colher frutos negativos. Olha só, falamos aqui, pode destruir casamentos, profissões, relacionamentos e o próprio desenvolvimento pessoal. Nos faz pensar de duas maneiras, ou que nós achamos que somos deuses, ou, Anildo, que nós temos certeza de que somos deuses. Produz aquela falsa sensação de superioridade, já falamos lá, né? E olha só uma coisa interessante, atrai pessoas negativas perto de você, atrai puxa-saco, atrai pessoa falsa, atrai também pessoas que são igualmente arrogantes. Olha só, e ela pode levar, Anildo, a um dos motivadores mais perversos da depressão, que é a solidão. Então, meu amigo, é ou não é um perigo essa rota de arrogância, cara? Sem dúvida. Como aqui, né, a gente está falando um pouquinho de carreira, deixa eu destacar 2 pontos aqui, né, Leandro? Olha o que a Kodak fez, né? Foi arrogante de imaginar que o fenômeno da câmera digital não ia fazer nada. Olha o que aconteceu com ela. Você entendeu? Quantos profissionais, na verdade, são arrogantes o suficiente de imaginar que não precisam aprender mais nada na vida, né? E aí, na verdade, ficam para trás, são demitidos e, na verdade, nem conseguem mais uma... Eu já vi isso, Leandro. Um profissional tão arrogante, ele não se atualizou, foi mandado embora e não conseguiu voltar mais para aquele cargo, porque ficou para trás. Ficou entendeu? Trás, esse né? é o curso de arrogância. Esse é o curso da arrogância. Um dos cursos, são 2 cursos da arrogância, né? E o quanto traz de problema é uma coisa impressionante. Só que se você está com dúvida aí, a gente vai te ajudar a identificar a arrogância. Então vamos identificar a arrogância aqui. Alguns aspectos, tá? Concentração excessiva nas suas próprias experiências em vez de ouvir o compartilhamento dos outros. Ó, resistência a uma tarefa na qual essa pessoa sente-se insegura e ela disfarça com desdém. Então imagina, ela recebe uma tarefa, ela resiste porque ela está insegura e ela age com desdém a essa tarefa, sabe? Menosprezando a importância dessa tarefa. Tudo para esconder insegurança. Atitude de superioridade frente às outras pessoas, independente das suas posições na empresa. Olha isso. Ela nutre com as pessoas, geralmente nutre essa forma de agir com todas as pessoas ao seu redor. Sentimento de defesa. Sabe aquelas pessoas que ficam na defensiva o tempo todo? Né? Quando qualquer crítica, a pessoa vem com aquele sentimento de defesa, sempre tem um mas, um como. Né? Que mais aqui? Oportunismo, que coloca os outros sempre atrás dela, ao invés de estar encontrando uma maneira de crescer junto, né, no coletivo.
Desejo de colecionar créditos por um bom trabalho. Pegar, sabe, aquele mérito do outro, né? Finge conhecer-se bem, mas não reflete a respeito, não reflete, né, não pensa a respeito das próprias carências e dificuldades. E mais, para finalizar aqui essa lista, Nildo, constante necessidade de obter aprovação e boas impressões dos outros. E aí, cara, com esses sinais aqui, dá para identificar uma pessoa arrogante ou não? Ah, dá fácil, né, Leandro? Eu acho que a arrogância é um daqueles defeitos que as pessoas têm bastante facilidade de identificar. Porque eu até convido você, né, para ver um episódio nosso, né, chamado Identidade versus Imagem, né? Porque uma coisa que você acha de você, o arrogante se acha o cara, né? O arrogante se acha o cara. Ele tem uma identidade inflada, né? Mas as pessoas estão olhando de fora, Leandro, muitas vezes tem uma imagem que está bem distante do que o arrogante se acha. Ou seja, eles conseguem começar a mapear mais rapidamente, assim, o nível de arrogância dessas pessoas. Você entendeu? Elas se entregam muito facilmente, Leandro. O arrogante se entrega muito facilmente. Esse é um fato. E agora é interessante aqui, né? É que essa provocação pode não ser somente para você, mas para você, com essa lista, identificar, né? Por que você não gosta, por exemplo, do seu chefe ali? Será que seu chefe está sendo arrogante? Ou será que ele só é enérgico? Um amigo de destacar trabalho, essa diferença, né, Nildo? Né? Sem dúvida. É importante destacar essa diferença. E, aliás, falando em chefe, Nildo, que tal aqui a gente dar umas dicas, né, de que se a pessoa tem aquele chefe arrogante ou aquele diretor arrogante, de como lidar com arrogantes no trabalho, cara? Vai bem ou não? Opa, com certeza, cara. Vamos que vamos. Então vamos lá, vamos começar. Então, primeiro, a dificuldade de lidar com arrogante ocorre porque normalmente o arrogante ele atinge o nosso orgulho. Olha só. Então, a dificuldade de lidar com o outro está porque você foi atingido no seu orgulho. Então, só se sente ofendido pelo arrogante quem também é orgulhoso. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai colocar, Nildo, e antes de partir para uma lista, meu amigo, eu queria o seu comentário sobre esse importante ajuste de mentalidade, né, de que para você lidar melhor com a pessoa supostamente arrogante, primeiro é necessário você lidar com o seu orgulho. Olha que legal isso, cara. Caramba. Uau. Olha só que interessante, né? Porque, olha só, na verdade isso é uma coisa bem mais profunda, né? Porque, na verdade, as nossas reações, elas são consequências, né, da nossa avaliação entre o que aconteceu e os nossos valores, né? Isso no sentido mais pleno, mais amplo, né? Você entendeu? E no que se refere àquela pessoa orgulhosa, ela está projetando aquela altivez, está projetando aquele conhecimento, está projetando aquela experiência, está projetando aquela força, você entendeu? E muitas vezes isso ofende muitas pessoas, né? Tipo assim, como assim? Mas muitas vezes ofende uma pessoa com o próprio orgulho, porque na verdade, eu vou pegar um exemplo rápido aqui, né? Imagina uma pessoa que estudou 15, 20 anos para pegar um PhD num assunto. Ou uma pessoa que viveu 10, 15 anos de uma experiência a fundo. Você entendeu? E aparece uma pessoa diante dela que claramente não chega nem perto do nível de experiência, né, dessa pessoa, e tenta projetar algo que é maior, tenta projetar que sabe mais, que tem mais experiência, acaba ofendendo, afeta o orgulho. Eu entendo isso facilmente, sabe por quê, Leandro? Sabe por quê? Porque eu passo por isso várias vezes. Eu já passei por isso centenas de vezes. Então, tipo assim, quando eu vejo uma afirmação como essa, na verdade eu faço uma autorreflexão. Porque eu sou, de novo, não sou um pregador aqui, eu não vim aqui para ensinar ninguém sobre arrogância, eu vim compartilhar nossas experiências com a questão da arrogância. Essa é uma que eu passo direto. Eu passo bastante. Muitas pessoas arrogantes, elas acabam me ofendendo. Você entendeu? Porque, na verdade, mexe um pouco com o meu orgulho. Fala, quem é essa pessoa para falar isso para mim? Então entra muito isso, Leandro. Você entendeu? Entra muito isso. Perfeito. Muitas vezes porque ela está desafiando algo que você fez, que você dá valor. Ou pior, né? Na verdade, está tentando vender barato algo que para você é caro. Que você está se esforçando para ter. Perfeito. Perfeito. Eu gostei, adorei o que você falou. E acho que todos nós passamos em alguma monta por esse
por esse tipo de situação, né? Mas muito legal entender que o que está no seu controle, né? Mas olha só, a gente mesmo assim vai dar 4 dicas aqui, tá? Para depois a gente falar dicas para que você não caia na armadilha, né? Concluindo o episódio, você não caia na armadilha de se tornar arrogante. Então, vamos lá, antes as dicas para lidar com pessoas arrogantes no trabalho. Vamos lá. Então, número 1, mostre que você está lá para ajudar, não para competir. Número 2, conquiste a confiança e dê feedback sempre que possível. Olha só, e o feedback, né? Sempre de uma forma observando, né, as suas reações, né? Sem impactar a autoestima do outro, sabendo dar o feedback, né? E para finalizar aqui, coloque os pontos positivos sempre em perspectiva da situação, né, que você está vivendo ali com a pessoa, né, arrogante. Sempre baseado em fatos, Anildo. Esse acho que é o grande segredo aqui, porque você sendo o arrogante ou sofrendo, né, o impacto de um arrogante, eu acho que contra fatos, né, cara, não há argumentos, né, e aí quando a gente conversa baseado em fatos e em experiência prática, fica tudo sempre mais fácil, né? Perfeito. Só um comentário adicional, se a gente olha para essa lista, né, é a questão também de você ser assertivo e você praticar um pouquinho da empatia. Você colocar a situação dentro de um ângulo diferente, que muitas vezes o arrogante nem está esperando por isso. Uma pessoa que é arrogante, ela está acostumada com confrontação. É a forma que ela opera. E você quebra essa forma de operar do arrogante, você destrói aquela arrogância. Você entendeu? E você dá espaço, na verdade, para um relacionamento mais positivo. Perfeito, cara, perfeito. E olha só, e agora para finalizar aqui o episódio, né, as nossas conclusões hoje vão ser diretamente já as dicas, tá? Para que você aí não se torne ou deixe de ser arrogante, ok? Só que a gente já faz um disclaimer aqui, Nildo, tá? Saber lidar com pessoas arrogantes não vai fazer, né, com que você não se torne uma pessoa arrogante, porque às vezes é o nosso modo de operar. E olha só, né, falando um pecador aqui também, às vezes a arrogância mora na própria confiança exagerada de um determinado assunto, de uma experiência, né, e na necessidade não de autoafirmação, mas também de mostrar conhecimento. Então eu brinco falo todos os mentorados, meus colaboradores, eu falo da metáfora do pinico, né? E do brigadeiro, Anildo. Todo mundo gosta de brigadeiro, né? Não conheço. Só que se você servir esse brigadeiro num pinico, ninguém pega. Então, mesmo que você tenha aquela informação correta, aquele fato correto, a forma que você coloca, ela é muito importante, né? Então, Anildo, sem dúvida. Lista aqui, meu amigo, para pessoa deixar de ser arrogante ou, né, se tornar menos arrogante. Lidar com a arrogância, né? Exato. Autoconhecimento. Anildo, bate bola aqui. Qual a importância do autoconhecimento para a pessoa deixar de ser arrogante, cara? Bate bola aqui no pique. Se eu sei quem eu sou, sei minhas limitações. Se eu sei minhas limitações, eu vou tentar vender quem eu não sou, Leandro. Lindo, lindo. Adorei, adorei. Número 2, gostei dessa, você devolveu de primeira aqui, hein? Número 2, a gente falou lá do antônimo, né? Pratique a humildade. Cara, quanto é importante praticar a humildade para deixar de ser arrogante. Ô Leandro, eu vou citar Mahatma Gandhi. Eu sou completamente ciente das minhas limitações. E essa é a minha maior força. Animal. Incrível, 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 incrível. Número 3, autoconfiança. Autoconfiança, cara. Quanto é importante o cara ser autoconfiante para deixar de ser arrogante, Anildo? Ô, Leandro, eu tenho um autoconhecimento. Eu sei das minhas limitações, sei das minhas forças, eu sei do que eu posso fazer, eu sei do que eu posso conquistar, mesmo estando distante um pouco desse sonho. E essa certeza que eu vou conseguir, Leandro, chegar onde eu quero, onde eu preciso, isso faz toda a diferença. Uau! Sensacional, sensacional. Isso dá muita autoconfiança. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Número 4. É a capacidade, Leandro, Viu, Leandro? É aquela capacidade que você vai fazer, mesmo que você não esteja lá, mesmo que você não tenha. Isso é o que, por exemplo, o arrogante não tem. Ele exatamente tem a antítese disso, né?
antítese disso. Exato, exatamente, concordo contigo. Número 4, para mim, eu acho que é um dos primeiros passos que a pessoa que se identificou como arrogante deve fazer. Aprender a ouvir, e ouvir ativamente. E olha, eu vou fazer aqui um desafio que parece um absurdo. Sabia que você pode estar errado ou pode não ter completamente a razão? Aí você, arrogante do outro lado que conversa aqui com a gente, né? Então, aprender a ouvir, Anildo, a importância disso, cara. Ô Leandro, esse é o ponto que eu ainda persisto muito na minha vida, que eu preciso melhorar muito. Nos vários momentos onde eu acabo me tornando arrogante, eu peco principalmente por não dar mais espaço ao ouvir. Você entendeu? Ouvir e aceitar a opinião dos outros. E quando a gente aceita a opinião dos outros, a gente muda a nossa própria. E quando a gente muda a nossa própria, a gente às vezes percebe que a gente não é quem a gente pensa, a gente não está onde a gente acha. Nossa, legal. Anildo, fala rapidinho aqui. Eu estava ouvindo uma entrevista do Simon Sinek, um dos nossos gurus aqui. Opa. E uma pessoa com quem ele estava se relacionando numa época disse para ele que ele era um mau ouvinte. Aí ele falou, você sabe com que eu trabalho, né? O cara já era mentor, escritor de livros e tal. Ele, olha só, ele decidiu fazer um curso de ouvinte. E ele descobriu, long story short aqui, de que ele era um ótimo ouvinte com pessoas que ele não conhecia, mas um péssimo ouvinte com as pessoas no meio em que ele vivia, com as pessoas que ele convivia ali. Que bacana. Então, mesmo ele com a arrogância de quem dá a mentoria para grandes empresários, né, grandes personalidades, ele teve a humildade de fazer um curso baseado em um feedback que ele ouviu. Cara, achei sensacional isso. Mas para finalizar nossa lista... Olha a última, hein, Leandro? Olha a última. Cara. Tem a gratidão. Mas aquela gratidão, Anildo, real, cara. Aquela gratidão real. O arrogante não é grato, cara. Porque a gratidão, ela é literalmente, cara, é a antítese, né, do arrogante. A gratidão e a arrogância, elas estão em lados opostos. Comenta um pouco sobre isso, cara. A gratidão, Leandro, é a gente ser grato por que a gente é, por as qualidades e defeitos que nós temos. E quando a gente é grato à vida, ao destino, a Deus, seja o que você acredita que te deu, tudo que você tem, te fez quem você é, você não precisa ter arrogância de esconder quem você não é, de projetar o que você não sabe. Quando você é grato, você não, porque a gratidão ela foi estragada, Leandro. As pessoas são gratas pelas coisas boas que elas conseguem, pelos momentos bons que eles têm. Isso não é gratidão. Isso não é gratidão. A verdadeira gratidão, Leandro, é quando a gente é grato, às vezes pelo pouco que nós temos. Porque apesar de ser pouco, é muito mais do que nada. É a gente grato pelas limitações que nós temos, porque a gente reconhece ali espaço para crescer. Não é à toa que esse foi o último, mas foi o mais importante, Leandro. A gratidão é algo profundo. E quando existe gratidão, não existe arrogância com certeza nenhuma, Leandro. A gratidão verdadeira, né? A gratidão verdadeira, perfeito. E por isso mesmo, assim, acho que não tem que pensar duas vezes, né, em exercitar essa gratidão, agradecer de fato, mas verdadeiramente, e mandar a arrogância, a prepotência para longe, porque é onde tem a gratidão, onde tem esse sentimento positivo de amor, né? Parece um papo muito, né, zen esse daqui, mas é a real e é um exercício, é uma prática. Você não começa sendo grato do nada, né? Ô Nildo, eu estava vendo um documentário de tênis ali que chama Breakpoint, né? E uma tenista, tá? Uma espanhola, acho que é a Padova, se eu não me engano, ela perdeu, ela estava jogando um grande slam em Madrid e ela perdeu nas quartas de final, né? E aí ela comenta ali que ela estava passando por dificuldades de depressão, cara. Aí eu estava com a minha esposa, eu falei para ela assim, olha só, dá uma olhada. Uma loira, olho azul, linda de morrer, rica, tá? Bem sucedida, ela é número 2 do mundo, bem sucedida, tá? Jogando no país dela, tá? Tem lá um namorado bonitão lá, modelo também. Tem tudo, tem tudo. E tá tendo problemas com depressão. Quando eu penso nisso, cara, eu penso que isso sim é uma habilidade
que precisa ser desenvolvida em ser grato, cara, em se apegar às dádivas que você recebe, às bênçãos que você recebe todos os dias. Não só as bênçãos, Leandro, também os defeitos que você tem, né, cara? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Leandro, gratidão é algo profundo e a gente vai fazer um episódio específico aqui, terceiramente, específico para gratidão, então aguarde. Exatamente. E você quer saber mais? Acesse gestãorealista.com, lá você vai ter mais podcasts como esse e vai ter acesso ao curso Upgrade de Carreira. Upgrade de carreira. Para você fazer uma gestão adequada da sua carreira e dar aquele próximo passo rumo à sua promoção, sua movimentação de carreira ou aquele seu aumento que está aí parado e que vai fazer diferença na sua vida. Anildo, é isso mesmo. Prazer, cara, falar com você, com toda a arrogância que me compete. Eu adorei falar sobre esse assunto com você, cara, tão polêmico. Olha, eu vou ter a prepotência, Leandro, de dizer que foi um ótimo episódio. E eu gostei também, você entendeu? Sensacional, sensacional. Então, você aí do outro lado, arrogante, prepotente ou humilde, nos vemos no próximo episódio rumo a essa nossa jornada de crescimento. Um abraço e até a próxima. Até mais. Grande abraço a todos.